Olá, meus amigos, como estão? Tudo bem? Professor Dixon Cossetti aqui e hoje a gente vai começar mais um curso de técnicas de redação discursiva. Mas esse curso é um curso especial. Ele é um curso que, na verdade, nível básico, para nível básico, mas não se engane. Não quer dizer que esse curso ele vai ter pouco conteúdo, ele vai ter muito mais conteúdo do que qualquer outro curso que eu já tenha produzido. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente vai ter de detalhar mais as informações. O que, em regra, nos meus outros cursos ocupa cerca de 50% ou 60% dos vídeos, que é o debate de temas específicos, temas envolvendo e compreendendo o direito administrativo, o direito constitucional, o direito penal, processual penal, a administração pública, a administração geral. Nesse curso aqui a gente não vai fazer isso. Nesse curso a gente vai focar em outras coisas. A gente vai focar em outros elementos essenciais da parte textual. É aqui que a gente vai literalmente desdobrar todos os elementos que compreendem a produção de texto para redação discursiva. Então, na verdade, ele é um curso de nível básico, mas ele é um curso muito mais completo. Esse curso ele é muito indicado para você que ainda não teve contato com redação discursiva de concurso público, ou para você que já produziu seu texto, faz tempo que você não produz textos, que já fez um curso há muitos anos de redação discursiva, ou ainda para você que quer fazer vestibular, seja qualquer vestibular de qualquer região do país, ou ainda para você que vai prestar o Enem também. Ele vai servir para tudo, absolutamente para tudo. Então a gente vai desdobrar todas as nuances aqui da produção de textos para concurso público, para vestibulares, para o Enem, como eu falei para você. Mas é claro que o nosso foco ele ainda vai estar voltado para concurso público, mas ele pode ser aproveitado para quem vai fazer o Enem e para fazer também os vestibulares, Bacana? Então, para que nós tenhamos um ótimo curso, coloquei aí na nossa tela, dá uma olhada aí, na tela de entrada. Você tem informações relacionadas aí ao nosso curso, o curso Direto ao Ponto, que é o meu curso de redação discursiva. Você tem os meus contatos aí, me adiciona lá no Instagram, @DixonCossetti. Tem também o nosso site, cursodireitoaoponto.com.br, e o e-mail que você vai utilizar para entrar em contato comigo, alunodireitoaoponto@gmail.com. Como o nosso curso fica no Distrito Federal, tá aí, o código é 61, o código de área é 61, e tem os telefones aí do nosso curso. O WhatsApp do curso, pessoal, se você tiver alguma dúvida, pode mandar por WhatsApp ou também mandar para o nosso e-mail, como você percebeu aí. Além de tudo, você pode ligar também no telefone fixo aí do nosso curso. Bacana? Pessoal, então a gente vai iniciar o nosso curso. O curso tem muito conteúdo, tem muita coisa legal, mas esse primeiro vídeo aqui eu vou esclarecer para você algumas coisas relativas ao funcionamento do curso, Dá uma olhada lá. Bom, com relação ao nosso curso, a disciplina que eu vou ministrar para vocês é redação discursiva. Como você sabe, são várias técnicas de redação discursiva e o nível básico, o nível mais iniciante aí para redação discursiva. Mas isso não quer dizer que a gente não veja um conteúdo similar ao que você vê nos meus outros cursos. Vê sim, só que aqui a gente não vai debater tantos temas técnicos, ok? Então a gente vai literalmente detalhar todas as informações envolvendo a redação discursiva para concurso público, Enem e vestibulares. Ótimo. Dixon, quantos vídeos ao todo eu vou ter aí nesse curso? Em torno de 22 vídeos. A gente começa a gravar o curso e a gente faz uma estimativa que nós teremos aí cerca de 22 vídeos. Mas ocorre que às vezes a gente vai ter um ou outro vídeo a mais, ou 23, ou 24, ou 25 vídeos, Isso pode acontecer também, depende muito da dinâmica aí, no momento da gravação. Mas em torno de 22 vídeos. Agora, menos nunca vai ter, pessoal. Sempre para mais, mas para menos não. Cuja abordagem se dará com base nos seguintes tópicos, Nossa abordagem é sempre com base em teoria e prática. Dixon, o que isso quer dizer? A gente vai ver a teoria da redação discursiva de concurso público, a gente vai debater aqui o que as bancas normalmente cobram, o que também algumas bancas cobram nos vestibulares. E a gente vai também praticar. Além de cobrir toda a parte teórica da produção de textos, a gente também vai praticar. Isso quer dizer que a gente vai fazer modelos, exemplos de parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai fazer textos inteiros aqui, para que você tenha uma belíssima noção de tudo aquilo que o examinador quer de fato encontrar no seu texto. Você vai aprender a redigir um texto de forma rápida e eficiente. Não adianta nada você falar para mim, Dixon, estou produzindo um texto em 40 minutos, ele está prontinho, mas esse texto ele não é eficiente, ele não traz resultados positivos, ele não é um texto que tem uma parte argumentativa boa, que não tem uma parte gramatical boa, então com certeza esse texto não é um texto legal para a prova discursiva. Além disso, a gente vai tratar aqui também, nessa parte teórica,
quando a gente, na parte prática, quando a gente estiver praticando, a gente vai ver o que alguns candidatos já fizeram em provas discursivas anteriores e que de fato deu certo. Mas a gente também vai comentar aquilo que deu errado. A gente vai verificar aqui, ó, tá vendo? Por que esse candidato aqui não tirou uma ótima nota nessa prova discursiva? Qual foi o erro que ele cometeu? Então a gente aborda teoria e aborda prática também. Metodologia do curso. Todos os tipos de aluno. Dixon, já peguei mais de 10 tipos de cursos diferentes de redação discursiva, não tem problema nenhum. Esse curso aqui para você também. Dixon, nunca fiz uma aula de redação discursiva, eu não tive contato com redação discursiva até hoje, ou faz mais de 5 anos, mais de 10 anos que eu não tenho contato com redação discursiva. Fique tranquilo, aqui é o seu lugar. A gente vai ver tudo que você precisa saber para produzir uma ótima redação. Tranquilo? Planejamento, estruturação e desenvolvimento de textos. Isso quer dizer que a gente não vai só desenvolver o texto, a gente vai planejar o texto e vai estruturar o texto. Eu vou falar para você como você vai constituir um parágrafo. O que é interessante para fazer um bom parágrafo, né? Como eu vou estruturar um texto? E quando a banca me dá tópicos, o que eu faço com esses tópicos? Como eu monto o meu texto? Dixon, tenho dúvida quando a banca me dá 2 tópicos ou quando a banca me dá 7 tópicos. Quantos parágrafos eu vou fazer nesse texto? Pode ficar tranquilo que a gente vai ver tudo isso aqui. Mas a gente também vai planejar o texto. Dixon, você vai falar para mim o que eu faço para fazer um bom texto, mas quando eu vou fazer esse texto? No momento ali da prova. Você acha que é interessante que eu faça a redação discursiva antes de fazer a prova objetiva ou que eu faça a prova objetiva antes, né, de fazer a redação discursiva? E aí, a gente vai comentar aqui e ver o que é a nossa experiência em concurso público, né? Mais de 12 anos dando aula só para concurso público, e a gente vai ver o que de fato a nossa experiência diz que é interessante, né? Revela o que é interessante que você faça. Mas eu tenho que explicar um monte de coisa antes da gente tratar acerca disso. Legal, a gente vai ver também dicas básicas referentes à gramática, pessoal. Essas dicas referentes à gramática, elas são dicas específicas para a produção de texto. Não quer dizer que o nosso curso é um curso de gramática, mas você vai ver que a gramática ela é muito importante para você produzir um bom texto. E eu vou trazer para você os principais erros que os candidatos cometem em provas discursivas. Eu vou falar para você, ó, aqui em termos de gramática foi cometido esse erro de regência. Dixon, erro de regência pode ser o quê? Por exemplo, o erro de crase. Erro de crase tem a ver com regência. E aí a gente vai comentar qual foi o erro que foi cometido pelo candidato. Ih, Dixon, mas eu não sou bom de gramática. É por isso que esse curso ele é um curso mais inicial, porque a gente vai ver algumas dicas gramaticais para você produzir um bom texto. Embora o nosso curso não seja um curso voltado para gramática, mas a gente tem de falar de gramática. Tranquilo? Além disso, resolução de temas de atualidades. Bacana. Dixon, quais são esses temas aí? Uma diferença, como eu já falei para você, desse curso para os outros cursos é que aqui eu não vou debater temas específicos, temas técnicos. Aqui a gente vai debater os temas que mais caem em prova discursiva, que são os temas de atualidades. Mas não se engane, temas de atualidades não quer dizer que são temas fáceis, não. Então a gente vai debater aqui temas muito mais voltados aí para vestibulares, Enem e para provas de concurso. Os temas de atualidades ainda representam cerca de 70% dos temas que são cobrados em prova discursiva. Então por isso que você precisa dessa base, né? Você precisa saber como argumentar. O que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Quais os materiais que eu vou utilizar para poder ter argumentos, para poder fazer uma base ali, né? Construir ali toda uma estrutura, né? Toda ali uma estrutura de conhecimento, de conteúdo, para que eu faça bons textos. Então a gente vai ver isso aqui. Nos meus cursos, normalmente eu não detalho isso, não comento isso. Bom, além disso, abordagem em torno de 10 temas para diferentes provas discursivas. Vou passar para vocês uma relação de temas que foi feita por mim, com os 10 temas que mais são cobrados em provas discursivas e também com alguns desses temas, né, tá entre esses 10, alguns que ainda não foram cobrados em prova discursiva conforme os últimos 2, 3 anos. Isso quer dizer que são temas também prováveis para outras provas. Então a gente não resolve só temas que são temas que já caíram em outros momentos. A gente também resolve temas prováveis para as próximas provas discursivas. Esse curso ele está se iniciando em 2019 e a gente vai tratar 10 temas aí que são válidos para todo o ano de 2019, por exemplo. Tranquilo? Não quer dizer que ele não possa ser cobrado em 2020. Claro que pode ser cobrado, mas eles são temas prováveis aí de cobrança para o ano de 2019
possivelmente também em 2020, né? Mas estão mais voltados aí para esse contexto agora. Legal. Dixon, e o material? E o material do curso? Como você sabe, o material do curso é de fato o material mais completo. O nosso curso é o curso mais completo do mercado, pessoal. Além de tudo isso que eu acabei de falar aqui para você, você tem que ficar muito atento ao material e como você vai fazer um bom uso também do material. Dá uma olhada aqui na tela. O material do curso é de minha autoria e ele foi desenvolvido especificamente para concursos públicos, vestibulares e Enem, como eu já tinha falado para vocês. Beleza? Concursos, seja em nível federal, né, ou ainda seja em nível estadual. Qualquer que seja o concurso, Dixon, e municipal também? Também, evidentemente, né? Material didático, ele está todo disponível aí na plataforma. Você vai verificar aí, você tem acesso a esse material aí na plataforma. Você vai olhar logo abaixo as aulas lá, vai ter assim os materiais, né, e os recursos, né? Então você tem todo o material disponível aí na plataforma. Apostila, contendo toda a teoria, prática e exemplos de textos já aplicados e corrigidos pelas bancas organizadoras de concursos públicos. Nessa apostila, pessoal, você tem lá, basicamente, o que a gente vai comentar aqui está lá. Dixon, mas tudo que a gente vai comentar aqui está lá? Não está. Da forma que eu vou passar para você aqui, não está lá na apostila. Na apostila, além de tudo, eu trato outros modelos de introdução, outros modelos de desenvolvimento e de conclusão. Então, lá na apostila é um material que literalmente vai te auxiliar, é um material complementar a tudo isso que a gente está vendo aqui. Mas uma coisa bem legal que tem na apostila, que não dá para eu retratar aqui de uma forma tão detalhada, é de fato a quantidade de textos, né? São os textos que de fato as bancas já corrigiram. Aqui eu trago alguns para você, para que a gente comente, né? E você vai perceber que 90% dos textos que eu estou disponibilizando para vocês, professor, são quantos textos? São mais de 30 textos, eu acho que em torno de 30 textos já corrigidos pelas bancas. 90% deles de nota máxima, maior nota do concurso. Como você deve saber, o nosso curso Direto ao Ponto, ele tem os melhores resultados em provas discursivas de concursos públicos, né? E também alguns alunos meus que já fizeram Enem e já fizeram vestibular, né? É muito importante que você siga passo a passo o que a gente falar aqui para você e que você utilize todo esse material. Na apostila você tem muitas redações que já foram corrigidas pelas bancas e isso vai te dar, de fato, um norte muito bom para que você faça bons textos, né? Depois, nós temos aí a relação, como eu já havia falado para você, a relação de temas, que é feita por mim. Todos os temas são de atualidades. Quantos são os temas, Dixon? 10 temas. Está aí também na plataforma. Arquivos contendo os áudios das aulas. Pessoal, todas as aulas que a gente faz aqui, que são gravadas, o pessoal produz aí o áudio, deixa disponível também, além dos vídeos, você vai ter acesso também aos áudios das aulas. Isso é importante para você que, por exemplo, não pode ficar prestando atenção toda hora ali na aula, ou que já viu a aula e quer revisar, é uma outra forma de você revisar. Aí você bota ali no seu carro, né, enquanto você está dirigindo, você fica só ouvindo. Né? Ou ainda você está lá na sua academia e não quer toda hora ficar olhando ali para o vídeo, né? Você tem a possibilidade também de apenas ouvir, né, as aulas. Bacana? Arquivos contendo os áudios, já falei, e slides, né, das aulas ministradas. Muito importante. Professor, você vai disponibilizar os slides aí que a gente está vendo, todos esses aí? Exatamente, todos esses aqui. Mas o mais importante, com as anotações que a gente vai fazer aqui. Todas as anotações são feitas e observações são feitas aqui por mim, vão ser repassadas para você nos slides. Então, o slide, assim que a gente finaliza as gravações, os slides eles são salvos e são enviados aí para você com todas as anotações e observações que foram feitas. Dixon, isso é bom por quê? Isso é bom porque a gente não vai deixar passar nada. Né? Você não vai precisar também ficar ali toda hora olhando o vídeo e anotando, olhando o vídeo e anotando. Você vai receber esses slides aí, você pode imprimir esses slides com todas as anotações que foram feitas por mim durante as nossas aulas. Isso fica bem legal, é bem bacana para você revisar, para você guardar, é um material de consulta bem interessante, além de deixar o seu estudo muito mais prático. Padrão de respostas dos 3 textos a serem desenvolvidos e entregues pelos alunos. Bacana. Durante o nosso curso você vai poder fazer 3 textos, pessoal. 3 textos para que eu corrija conforme os critérios da banca ou conforme os critérios também de vestibular ou ainda do Enem, o que você desejar. Ocorre então o seguinte, ocorre que
dos 10 temas que eu elaborei para você, os 10 a gente vai resolver e comentar aqui. Mas 3 desses textos são textos que eu vou sugerir para que você faça e entregue para mim para que eu corrija. O nosso curso envolve teoria e prática. E aí você tem de praticar. Redação discursiva é questão de prática, é questão de treino. E eu vou te avaliar exatamente dessa forma. O meu curso online, ele é praticamente a mesma coisa do curso presencial. Para que você tenha uma ideia, a gente agora está trabalhando com alguns slides que já foram digitados, né? Mas daqui para frente, quando a gente estiver vendo a matéria mesmo de redação discursiva, eu vou anotar. Muita coisa vai ser anotada de fato. Por quê? Porque eu tento trazer o mesmo ambiente da sala de aula para cá, para a aula online. E você vai perceber isso. É muito importante que você também faça esses textos e reproduza tudo aquilo que a gente está vendo aqui na nossa aula nos textos. São 3 textos que você vai redigir. E esses textos vão ser corrigidos por mim e eu vou passar para você o padrão de resposta. Dixon, o que é um padrão de resposta? Padrão de resposta é a resposta provável que você deveria dar. Além da gente resolver esses temas aqui, os 3 temas que você vai resolver, eu vou te dar os 3 padrões de resposta. Você vai receber 3 redações bonitinhas, feitas, que vão ficar disponíveis aí na nossa plataforma. Tranquilo? Folha de redação para confecção do texto. Vai estar disponível aí também para você a folha de redação específica aqui do nosso curso, do Direto ao Ponto. Agora, o que eu quero pedir para você? Para que você use só esse material aqui. Dixon, eu tenho um outro material, acho interessante. Pessoal, cada professor tem uma abordagem, né? Cada profissional aí da área de redação, ele tem uma abordagem diferente. Então eu vou pedir para você utilizar só o meu material, só ele já é suficiente. E vou pedir para você utilizar também a minha folha de redação, essa que está sendo repassada para você. Professor, eu gosto de imprimir aquela que está lá no site do CESP e utilizar aquela que está lá no site do CESP. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque aquela folha é uma folha de rascunho e a folha de rascunho é diferente da folha de texto definitivo. A gente aqui vai trabalhar já com a folha de texto definitivo. Então, estratégia é tudo, né? No mundo dos concursos públicos, no mundo dos vestibulares, do Enem. Faça exatamente dessa forma que eu estou te pedindo, que você vai ver que estrategicamente é a melhor maneira. Legal. Dixon, fala para mim aí sobre os 3 textos que vão ser corrigidos. Legal. Você tem muita informação lá na plataforma, no nosso site, no site do Direto ao Ponto, sobre os textos que vão ser corrigidos e como você vai fazer para enviar essas redações para a gente. É muito importante que você siga essas orientações, é muito importante. Mas aqui eu vou te dar algumas observações básicas, algumas orientações básicas, dá uma olhada aí. Primeiro, Dixon, eu já quero fazer logo uma redação. Calma. Primeira coisa que você tem que fazer, assistir a todos os vídeos. Depois, você vai baixar a folha de redação que está disponível lá no site e também a relação de temas. Com a folha de redação, então primeiro assistir a todos os vídeos, depois você vai baixar a folha de redação e a relação de temas aqui. É a mesma coisa, né? No segundo momento, você vai baixar esses 2 caras aqui e sim, só depois disso, num terceiro momento, você vai praticar. Legal. Isso serve para quê? Para que você veja todo o curso antes de começar a redigir. Dixon, eu vou fazer meu texto a lápis. Impossível. É igual prova de concurso, prova de vestibular. Você vai redigir a tinta preta ou azul. Lembrando que essa crase aqui é facultativa nesse caso. Ó. Redigir o texto a tinta, né? Pode ou não ter crase. A tinta preta ou azul. Dixon, você tem uma preferência? Pessoal, qualquer uma dessas duas, mas em regra, para concursos públicos, né, o que é pedido aí é a tinta de cor preta, beleza? Então, se você já começar a praticar conforme concurso público, melhor para você. Simule o momento de prova. Quando você for produzir o seu texto, eu quero que você, de fato, reproduza o momento de prova. Primeira coisa, evitar distrações e focar na produção da redação. Dixon, eu faço a minha redação lá em casa e tem um monte de gente lá em casa. Não tem problema nenhum, Mas você vai evitar interrupções. Professor, eu gosto de fazer a redação, mas eu gosto de fazer com o meu celular ao lado. Não, impossível isso acontecer. É como se você estivesse em prova, né? Para que a gente alcance os melhores resultados, as maiores notas, a gente precisa treinar conforme a prova. É muito importante que você faça isso. Treine conforme a prova. Esqueça o seu celular. Celular é um elemento de distração. Você tem que ter momentos no seu... Você é disciplinado? Se você não é disciplinado, você tem que começar a ser. Celular é um elemento de distração e ele não pode entrar ali nos estudos. Na hora dos estudos, não. A não ser quando você vai fazer uma consulta, você precisa consultar ali uma jurisprudência, precisa consultar uma informação no Google, alguma coisa em um site específico, aí é outra coisa.
mas em regra ele não pode ficar entrando aí no seu estudo, né? Muito importante isso daqui. A gente vai gerenciar o tempo de redação discursiva. Conforme a prova, a gente vai literalmente cronometrar o nosso tempo que foi gasto para fazer a redação. Dá uma olhada. Vai começar a produzir o texto. Nem começou ainda. Vai começar. Sentou-se à mesa. Por exemplo, você está lá, são 15 horas, né? São 3 horas da tarde. Aí você vai anotar 15 horas. A partir do momento que você vai começar a ler o texto que foi dado para você, o texto motivador, por exemplo, aí você já começa a cronometrar o tempo. Anota 15 horas. Depois que você leu tudo, fez um roteiro, fez o rascunho, passou o texto a limpo, como se estivesse entregando a prova para o fiscal, você vai lá e finaliza a contagem do tempo. Finalizei, está aqui o texto pronto, definitivo, o texto já passado a limpo, como se você estivesse entregando, vai lá e anota. Vamos supor que você gastou das 15 horas até as 18 horas. Isso quer dizer que você levou 3 horas. Basta você colocar 3H. Né? A abreviatura de horas é H, não precisa colocar ponto. Não é HR, não é HRS, é só 3H. Tranquilo? Dixon, levei 3 horas e 15. 3H15. Basta que você faça isso. Mostra aí pra gente, Dixon. Assim, ó. Basta isso daqui. Professor, levei 4 horas e 18 minutos. Só isso, 4H18. Beleza? Vai ter um campo lá específico para você trazer, né, preencher lá com o tempo gasto por você. Esse tempo é o tempo integral para se fazer a prova discursiva. Professor, agora me fala aqui, né? Eu vou cronometrar o tempo da redação, mas eu vou estudar antes? Segura aí que eu vou te explicar isso um pouquinho mais para frente. Dá uma olhada aqui. Digite o texto e envie para o e-mail do curso. Preencha o cabeçalho com o nome completo, número do tema elaborado, curso, modalidade cursada. Isso aqui é sempre muito importante. Digitalizar o texto. Opte por um scanner de mesa, pessoal. O scanner de celular, muitas vezes, ele não é tão bom. Professor, eu vou mandar uma foto para você. Não faça isso não mande foto não. Quando a gente imprime a foto, ela perde legibilidade. Então, escaneie o texto que é melhor para você. Eu até posso te mandar a minha correção feita por foto. Não tem problema, você não vai imprimir, você vai provavelmente olhar no seu celular. Mas eu não, eu faço a correção no papel. Então eu preciso que o texto tenha uma boa legibilidade, porque senão não tem como corrigir. Beleza? As orientações estão lá no site, logo aí na área do aluno. E envie para o e-mail do curso. O e-mail que eu falei com vocês é aquele aluno@gmail.com. Tranquilo? Ótimo. Legal. Agora que a gente falou um pouquinho aqui sobre o funcionamento do nosso curso, é importante que a gente destaque aqui algumas considerações iniciais sobre a produção de redação discursiva. Primeira coisa, pessoal, é importante você saber redigir? Se tem uma coisa que eu posso de fato adiantar para você, se tem uma dica que eu já posso te dar, né, um conselho, né, se o conselho fosse bom não se dava, né, mas se tem algo que eu realmente posso falar que é algo que diferenciou a minha vida, né, desde o começo da minha vida como profissional, como professor, e também diferenciou a minha vida já antes de eu ser professor também, é a capacidade de se comunicar, né? Foi a capacidade de se comunicar. E para você é a mesma coisa. Aquela pessoa que se comunica bem é uma pessoa que de fato ela consegue transmitir a informação com muita propriedade. Ela evita transtornos para a vida dela, é uma pessoa que normalmente é bem sucedida, então se comunicar bem é fundamental. Imagine então você se comunicar bem escrevendo. Para concurso público é fundamental. Então, sai na frente aquele que sabe escrever, porque se comunicar falando é realmente uma coisa que vai trazer uma grande melhoria para a sua vida. Mas se comunicar escrevendo então é algo que vai te diferenciar de muita gente. É muito importante que você saiba se comunicar por meio da modalidade escrita. Bom, cada vez mais frequente a cobrança de redação discursiva em provas de concurso. Pessoal, a gente vê muito mesmo. Dificilmente hoje a gente não tem um concurso público em nível estadual aqui no DF, então é quase que impossível isso acontecer, mas acontece. Em nível estadual ou em nível federal sem redação discursiva, seja de nível médio ou seja de nível superior, é praticamente obrigatório, né? Mas nível médio ainda ocorre de alguns concursos não terem redação discursiva, algo muito raro mesmo. Além de tudo isso, além de haver uma cobrança
em praticamente todas as provas de concurso de redação discursiva, a gente também tem as bancas cada vez mais valorizando mais a redação discursiva, dando uma pontuação muito grande para a redação discursiva. Em alguns concursos, a redação discursiva ela chega a valer mais do que a prova objetiva. Em boa parte deles, a prova discursiva vale 30%, 40%. Em alguns, chega a valer 50% ou até mais ainda, né, do que a nota total do concurso público, né? É muito importante que você saiba redigir. E para você fazer parte da administração pública, então, é fundamental. Imagine a administração pública contratar alguém que não saiba se comunicar por meio da modalidade escrita. Você não sabe fazer um e-mail, você não sabe, por exemplo, redigir uma peça técnica, você não sabe, por exemplo, redigir um ofício, um memorando, né? Ou ainda qualquer que seja o documento específico lá da sua unidade de trabalho. É muito importante que você saiba se comunicar por meio da modalidade escrita, né? E para concurso público a gente vai ver o que de fato é importante para você redigir bons textos. Em razão de tudo isso que a gente viu, uma preparação específica para concurso público, com alguém que é especializado, né? Com um professor que é especializado, que é o nosso caso aqui, o nosso curso é especializado em redações discursivas de concurso público e, claro, para Enem e para vestibulares também. Mas é uma preparação muito profissional, uma preparação que vai fazer com que você alcance a maior nota da prova discursiva. E é por isso que a gente está aqui. Bacana? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a redação discursiva. Fechamos esse vídeo inicial aqui. Eu estou te aguardando para iniciar de fato o nosso curso.